Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre dilatação volumétrica. A gente já conversou nas duas últimas aulas sobre dilatação, numa delas sobre dilatação linear e na outra superficial. E detalhe, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma exceção que acontece na dilatação da água, muito importante porque de vez em quando pinta em prova de colégio, prova do vestibular, prova do Enem, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Bom, então na dilatação, a gente já sabe que existe a linear, a superficial e a volumétrica. A volumétrica a gente vai usar quando a gente tem as três dimensões significativas, que é o caso desse bloquinho que está desenhado aí para você, que a gente também já viu nas últimas duas aulas. E lembrando que a gente tem que ter em mente que tem três fatores que influenciam na dilatação, que é o tamanho do objeto, o material que ele é feito e o quanto você vai aquecer ou resfriar esse objeto. Vamos anotar isso, vem cá comigo. Então, os fatores que influenciam na dilatação são o tamanho inicial, o material e a variação de temperatura, como a gente já viu desde a primeira aula que a gente falou sobre dilatação. Bom, então imagina que a gente tem aí um bloquinho, como esse que a gente já tinha representado anteriormente. Eu vou acender o fogo. Quando eu acendo o fogo, as moléculas passam a vibrar mais, passam a ocupar um espaço maior, e aí esse bloco começa a crescer, começa a aumentar de tamanho. Nesse caso, como a gente está falando de três dimensões, a gente vai falar da dilatação volumétrica. Quando eu falo de dilatação volumétrica, então eu vou falar do ΔV da minha variação de volume. E da mesma forma que a gente já falou nas últimas aulas, a variação do volume é só pegar o volume final menos o inicial. Na física, qualquer variação, qualquer delta, é sempre a condição final menos a inicial. Mas o que interessa mesmo é a gente lembrar que a dilatação depende de três propriedades. Uma delas é o tamanho inicial, nesse caso é o volume inicial. A outra delas é o material. E a outra é o quanto você aquece ou resfria o corpo, que é a variação de temperatura. Pessoal, igual eu fiz nas outras aulas, eu deixei por último o material. O material, aqui na dilatação volumétrica, a gente vai chamar de gama. E o gama é para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui você também tem que ficar atento, que é muito comum deles passarem para você o coeficiente de dilatação linear. Bom, fica fácil. Eu quero o coeficiente de dilatação volumétrica e eu tenho linear. Como na dilatação volumétrica eu tenho dilatação em três dimensões, a gente vai escrever que o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente linear. Agora, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos com o seguinte. Se for um problema sobre sólidos e ele falar para você assim, o coeficiente de dilatação do material vale tanto, mas não disser para você de qual dos três coeficientes de dilatação ele está tratando, é porque ele te deu o linear. E aí, se for um problema sobre dilatação superficial, tem que multiplicar por 2. E se for sobre dilatação volumétrica, tem que multiplicar por 3. Agora, se for um problema sobre líquidos, no caso dos líquidos, não faz sentido a gente falar em dilatação linear ou superficial. Nos líquidos, só faz sentido a gente falar sobre a dilatação volumétrica. Então, se for um problema sobre a dilatação de um líquido e a questão te disser o coeficiente de dilatação do líquido é igual a tanto, esse coeficiente de dilatação já é obrigatoriamente o coeficiente volumétrico, tá certo? Vem comigo, vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha então no exercício número 1. Uma esfera de aço tem volume de 500 centímetros cúbicos em uma temperatura de 100 graus Celsius. O aço possui um coeficiente de dilatação linear médio igual a 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. A esfera é aquecida até 300 graus Celsius. Nessas condições, a dilatação sofrida pela esfera após o aquecimento é... Bom, como é uma esfera, eu estou falando de volume, é dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é dada pelo volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. No enunciado, eu coloquei para vocês o volume inicial,
que era de 500 centímetros cúbicos, e disse que a temperatura inicial era de 100 graus Celsius. Agora, fica atento na informação que eu te passei. Eu falei que o coeficiente de dilatação linear é 1,2 vezes 10 na menos 5. Você não pode esquecer que o coeficiente linear é o alfa, e para resolver o exercício eu preciso do gama. Bom, eu disse também que a esfera é aquecida até 300 graus Celsius, ou seja, eu passei para você ali a temperatura final que a esfera vai atingir. Então vamos lá, calculando a variação de volume. O volume inicial é 500 centímetros cúbicos, vezes o gama. O gama é igual a 3 vezes o alfa. Então, o gama vai ficar para a gente 3 vezes o valor do alfa, que foi dado 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes o ΔT. ΔT é a variação de temperatura. É a temperatura final, que é 300, menos a temperatura inicial, que é 100. Então, o ΔV vai ficar igual a 500, eu vou escrever para vocês que é 5 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 1,2 é 3,6 vezes 10 a menos 5. E 300 menos 100 é 200. Agora, esse 200 eu vou escrever um pouquinho diferente para você. Eu vou escrever que 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Continuando, então, o ΔV vai ficar igual a 5 vezes 2 é 10, vezes 10 ao quadrado, vezes 3,6, vezes 10 na menos 5, vezes o 10 ao quadrado. E aí, a gente acha que o ΔV é igual a 3,6. Agora, olha só, 10 é a mesma coisa que 10 na 1. Vamos dar uma olhadinha o que acontece com essa potência de 10. 10 na 1 com 10 ao quadrado dá 10 na 3. Com 10 na 5 dá 10 na menos 2. Com 10 ao quadrado vai dar 10 na 0. Agora, você aprende lá nas aulas do Ferreto que 10 na 0 é 1. Portanto, a nossa dilatação, a nossa variação do volume é igual a 3,6 unidade, pessoal. A gente viu que o volume inicial foi dado em centímetros cúbicos. Então, a nossa dilatação também é calculada em centímetros cúbicos. Por isso, a nossa resposta é a letra B. Exercício número 2. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética no texto, e dado o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... A questão quer saber o ganho financeiro que ele obteve devido ao aquecimento do álcool. Então, eu preciso descobrir o seguinte, o quanto esse álcool dilatou devido ao aquecimento, para depois descobrir quanto de dinheiro ele ganhou em relação a isso. Então, vamos lá. A dilatação volumétrica é o volume inicial vezes o gama vezes a variação de temperatura. A dilatação volumétrica que o álcool sofreu foi igual a... Eu tenho aqui que por dia são 20 mil litros de álcool. Só que o ganho que ele quer é em uma semana. Então, eu vou anotar para vocês que o volume de álcool é
7 vezes os 20 mil litros. Mas por que mesmo 7 vezes os 20 mil litros para volume inicial? Porque são 20 mil litros em uma semana. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse coeficiente foi dado para a gente e ele vale 1 vezes 10 na menos 3. Então vamos anotar que o coeficiente de dilatação vale 1 vezes 10 na menos 3. Bom, a variação de temperatura. A variação de temperatura é só a gente fazer a temperatura final, que foi 35 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que era 5 graus Celsius. Bom, com isso, a variação de volume é igual a... Pessoal, vamos fazer uma simplificação. Esse 10 na menos 3 vai embora com 3 zeros desse 20 mil. E aí a conta vai dar 7 vezes 20 é 140, vezes 1 continua 140, vezes 30, que é o resultado dessa conta, fica para a gente igual a 4.200 litros. Essa foi a dilatação que o combustível sofreu. Agora, a questão quer saber quanto que o dono do posto ganhou nesse período de uma semana devido a esse ganho de combustível, porque ele dilatou, ele aumentou de volume 4.200 litros na hora da venda. Bom, aí fica fácil, porque se a gente sabe que 1 litro custa R$1,60, 4.200 litros custam X, uma regrinha de 3. E aí é só a gente multiplicar cruzado. X é igual a 4.200 vezes 1,60. E com isso, a gente chega que X é igual a 6.720 reais. Então, é um valor que está entre 6.000 e 6.900 reais. Por isso, a nossa resposta é a letra D. Agora, você pode se perguntar, Coelho, mas por que você não usou, na hora de fazer essa conta, R$1,10, que seria a diferença entre R$1,60 que ele vende e os 50 centavos que é o que ele paga? Eu não usei R$1,10 porque ele não pagou nada por esses 4.200 litros. Ele ganhou isso de forma ilícita com a dilatação do combustível, tá certo? Por isso, a nossa resposta é a letra D. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a dilatação anômala ou irregular da água. Pessoal, com a água acontece algo diferente. Dá uma olhadinha aqui, você vai ver algumas moléculas de água representadas. Você vê ali 3 bolinhas desenhadas, né? É porque uma molécula de água é formada por, lembra? H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Aí o que acontece? Essas moléculas se ligam umas às outras por essas ligaçõezinhas que você viu aparecendo ali agora, que são as chamadas ligações de hidrogênio ou ligações de ponte de hidrogênio, tanto faz. Bom, essas ligações mantêm as moléculas afastadas umas das outras. E aí, se essa água está, por exemplo, a 0 graus Celsius, conforme eu começo a aquecer a água, as moléculas passam a vibrar cada vez mais. E quanto mais elas vibram, isso vai fazendo com que as ligações de hidrogênio elas comecem a se romper. E aí elas não estão mais ali segurando as moléculas naquela posição. Claro que as ligações não somem completamente. Elas vão aos pouquinhos se rompendo. E aí quanto mais você aquece a água, mais essas ligações se rompem. O fato de romper as ligações vai permitir que elas se aproximem, como você viu acontecendo agora ali na tela. Agora, o que acontece? As moléculas estão mais próximas. Então, mesmo aquecendo, mesmo as moléculas vibrando mais, ela diminuiu de volume devido à quebra das ligações de hidrogênio. Mas isso não acontece em qualquer faixa de temperatura. A gente vai retomar isso agora durante a explicação. Vem aqui comigo, vem acompanhar direitinho. Então, olha só, eu vou pegar ali para você um pote, vou colocar uma certa quantidade de água e vou dizer que essa água está a 0 graus Celsius. Bom, eu tenho ali um volume inicial que você viu no gráfico representado. Eu vou começar a aquecer essa água
E aí a gente nota que conforme a temperatura aumenta, o volume da água, acompanha ali no gráfico, começa a diminuir. Ele diminui até um certo valor e dali em diante ele começa a aumentar. Bom, nesse ponto aqui do gráfico que você está vendo, eu percebo que é o menor volume de todos, é o volume mínimo que acontece. Isso, para a água, ocorre a temperatura de 4 graus Celsius. Acontece nessa faixa de temperatura de 0 a 4 graus Celsius, que conforme aumenta, eu noto uma diminuição de volume. Bom, o porquê isso acontece, a gente já entendeu. Agora, pode pintar uma dúvida para você. Poxa, Coelho, mas espera aí. E depois dos 4 graus Celsius, por que esse comportamento não acontece mais? É porque acabaram as ligações de ponte de hidrogênio? Não, pelo amor de Deus. Elas continuam existindo, e quanto mais eu aqueço a água, mais essas ligações vão se rompendo. Agora, o que acontece? A 4 graus Celsius, as moléculas já estão tão juntas, que a partir dali, o efeito da vibração é mais significativo. Então, vamos resumir. De 0 a 100 graus Celsius, quanto mais eu aqueço a água, mais as moléculas vibram e mais as ligações de hidrogênio vão se rompendo. Agora, olha só, de 0 a 4 graus Celsius, o efeito da quebra das ligações é mais significativo em relação ao volume. E, a partir dos 4 graus Celsius, como as moléculas já estão bem juntinhas, o efeito da vibração é que é mais significativo, tá certo? Vem cá, vamos continuar. Bom, nesse ponto, que eu tenho a temperatura de 4 graus Celsius, a água ocupa um volume mínimo. E uma outra grandeza que aparece para a gente em vestibular é a densidade. A densidade é calculada pela relação entre a massa e o volume. O que acontece? Se a 4 graus Celsius o volume é mínimo, significa que a densidade é máxima. Porque densidade e volume são duas grandezas inversamente proporcionais. Inclusive, você está vendo o formato do gráfico que compara volume em função da temperatura. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico que compara densidade em função da temperatura. Bom, eu tenho água a 0 graus Celsius e essa água ela ocupa um volume inicial, ou seja, ela tem uma densidade inicial de 0. Como a gente sabe que densidade e volume são inversamente proporcionais, o comportamento deles vai ser ao contrário. Ou seja, de 0 a 4 graus Celsius, conforme eu aqueço a água, o valor da densidade vai primeiro aumentar para depois diminuir. E aí, voltando, a 4 graus Celsius eu tinha o volume mínimo, agora a 4 graus Celsius eu tenho a densidade máxima. E aí é graças a esse comportamento anômalo da água, nessa faixa de temperatura, que a gente encontra alguns fenômenos na natureza, como, por exemplo, um lago que congela sempre só na parte de cima, enquanto continua água na parte de baixo. A manutenção da vida nesses lagos, em países de climas muito frios no inverno, só é possível graças a essa anomalia da água. Porque o gelo a 0 graus Celsius vai possuir uma densidade menor do que a água que está embaixo, fazendo com que o gelo se forme na parte de cima e fique água por baixo. Pessoal, e com isso a gente encerra mais uma aula. Tchau e até a próxima aula.